Boa noite, queridos amados irmãos. Hoje vamos dar continuidade da pergunta do Livro dos Espíritos, da 184 em diante, que ainda nos fala da encarnação nos diferentes mundos. Vamos pedir a Deus, a essa espiritualidade amiga, que nos ilumine, nos proteja e que nós possamos assimilar todos os estudos da noite de hoje. Que a paz de Jesus permaneça conosco e que a espiritualidade amiga nos envolva, nos ampare, nos proteja, em nome de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Na pergunta 184, Kardec pergunta aos espíritos: tem um espírito a faculdade de escolher o mundo onde possa habitar? E os espíritos respondem a Kardec: nem sempre. Pode pedir que seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. Nosso comentário. De um modo geral, não. Só mesmo espíritos evoluídos, portadores de grande conhecimento moral e intelectual, podem escolher os mundos onde vão realizar suas experiências no campo da carne. Mas ainda assim, precisam obter o aval dos seus superiores, que, em síntese, são quem programa o estágio no campo carnal. Na pergunta 185, pergunta Kardec aos espíritos: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? E os espíritos respondem: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação, tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornados bons. E assim que as raças que hoje povoam a terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como sucederam a outras, ainda mais grosseiras. Nosso comentário. Os mundos também evoluem, assim como os seres que os habitam. E é a mão do homem que comanda essa evolução, co-criando com Deus sempre coisas mais belas e rarefeitas, não existindo, portanto, perpetuidade e sim movimento em toda parte. E é esse movimento constante dos seres e das coisas que faz a vida ser bela, plena e estuante. Na pergunta 186, Kardec pergunta aos espíritos: haverá mundos onde o espírito, deixando só de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E os espíritos respondem a Kardec: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Nosso comentário. Sim, os mundos espirituais do espaço, onde o espírito ostenta apenas o seu corpo espiritual, que também é fluídico e é como ele que a entidade espiritual se apresenta, de modo geral, com a forma humana idêntica à que tinha na Terra. Na pergunta 187, pergunta Kardec aos espíritos: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? E os espíritos respondem: não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Comentário nosso.
A matéria que o espírito usa para formar seu perispírito é retirada do mundo em que se encontra, e ao passar de um mundo para outro, terá que formar novamente o seu corpo espiritual, decorrendo daí que, sendo a matéria diferente em cada mundo, certamente o perispírito também o será. Na pergunta 188, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo do que a um mundo ali que a outros? E os espíritos respondem: habitam certos mundos, mas não lhe ficam presos, como os homens da terra. Podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Comentário. É claro que todos os espíritos puros têm seus mundos de predileção, mas estão sempre livres para estar em qualquer parte do universo, pois conquistam esse direito de locomoção através do pensamento contínuo, e bastam desejar para se encontrem em qualquer parte do espaço. Bom, agora nós vamos iniciar um novo estudo que fala das transmigrações progressivas. Na pergunta 189, Kardec pergunta aos espíritos: desde o início da sua formação, goza o espírito da sua plenitude de suas faculdades? E os espíritos respondem: não, pois para que o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Nosso comentário. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, e no início são primitivos e agem pelo instinto de conservação, sem ter responsabilidade ou consciência dos seus atos. E só com as reencarnações repetitivas e o concurso do tempo o faz avançar na utilização dos pensamentos contínuos e o uso do livre-arbítrio, estabelecendo um processo de escolha que o levarão à vitória sobre si mesmo. Na 190, pergunta Kardec: qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Os espíritos respondem: a da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha e a alma se ensaia para a vida. Nosso comentário. No início, o espírito passa por um estado de constante perturbação, pois não consegue compreender o que se passa ao seu redor, sentindo medo da chuva, do sol, das tempestades, vendavais, dos animais ferozes que o cercam, criando para si imagens que se tornam deuses para os quais presta homenagem e dá oferendas. Tudo que foge ao seu controle o assombra e o entristece, e só a poucos vai se familiarizando com tudo e com todos. Na pergunta 191, Kardec pergunta aos espíritos: onde os nossos selvagens são a alma em estado de infância? Os espíritos respondem: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Nosso comentário. Os nossos selvagens já passaram por várias experiências no campo de reencarnação, e por isso já apresentam vícios, desejos e paixões próprios do homem comum, mas ainda detém certo grau de primitivismo. Exatamente por isso, nem apenados são. Quando incorrem em algum tipo de falta, geralmente punida quando se trata de pessoas com conhecimento. Hoje, já temos índios formados em universidades, o que demonstra que
Se não estão mais adiantados, a culpa é da sociedade, que os abandonou no meio das florestas. Na pergunta 192, Kardec pergunta aos espíritos: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? E os espíritos respondem: não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quando comporta a sua natureza terrena, mas isso não é perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança. Por mais precoce que seja, tem de passar pelas juventudes antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem de passar por convalescença. Demais, o espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou no sentido, importa se adiante nos outros para atingir o extremo superior da escala. Nosso comentário. Conseguir em uma vida todos os predicados que nos levariam à perfeição é praticamente impossível. E o que ocorre é que muitos espíritos saem da Terra com muitos atributos morais e intelectuais, mas muito longe de atingir o grau máximo da perfeição, porque o verdadeiro saber é aquele que tem o sabor, e isso necessita também do concurso do tempo, que, em síntese, é quem vai dizer se somos vitoriosos ou se fracassamos. Na pergunta 193, pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E os espíritos respondem: com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Nosso comentário. Poderá reencarnar numa situação constrangedora, até mesmo para aumentar seu aprendizado ou cumprir provas, mas o acervo do conhecimento que adquiriu, ele nunca perderá. Pode também vir com um corpo físico imperfeito, sem condições de expressar com pujança o pensamento do espírito, mas manterá em estado letárgico os conhecimentos que acumulou em outras vidas. Assim, queridos irmãos, nós vamos parar e vamos dar continuidade na próxima sexta-feira, a pergunta 194, dando complemento a esse estudo. Que a doce paz de Jesus permaneça envolvendo nossos corações e que, com a sua permissão, encerremos o estudo da noite de hoje. Fique com Deus, muita paz.